Esse é o nosso podcast número 1 e o tema é Arroz Nosso de Cada Dia. Por que estás tão caro? Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Pedro Lins. Se você está aí sem fazer nada, bora pegar aí o avental, lavar uma loucinha, pegar a vassoura, varrer a casa. Tá saindo de casa e não pegar o ônibus? Bota aí o fone de ouvido e vamos escutar o podcast da escola, essa estreia magnífica desse novo programa que vocês vão começar a desfrutar a partir de hoje. Hoje nós temos convidados especiais no programa, a professora Raíssa, de matemática. Oi, prazer estar aqui. A professora Isabelle, de história. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui reunidos para discutir o aumento do preço do arroz. E não menos importante, por trás, dirigindo a gente, produzindo, o professor Eric. E já fica aí o agradecimento por ele estar gravando para a gente esse podcast, participando, ajudando a gente a fazer esse programa que é para vocês, estudantes do Pedro Lins. E para quem quiser ouvir também, mostra pro teu amigo da outra escola, pra tua namorada, pro teu namorado, pro teu pai, pra tua mãe. Afinal de contas, todo mundo precisa entender, né? Por que o arroz está tão caro. Afinal de contas, envolve nossa vida, nossos orçamentos domésticos. Bora lá entender, compreender o que está acontecendo no país em 2020. E para a gente começar a falar dessa questão do preço do arroz, por que ele aumentou, não só o arroz, mas vários outros alimentos básicos, né? Alimentos da cesta básica brasileira estão também com os preços subindo, como leite, óleo de soja. A carne já teve aí o seu momento de aumento de preço, de se encarecer. Então, para a gente tentar entender esse aumento, a gente também tem que entender o que gera o preço, né? O que vai produzir esse preço? O que é que define o preço dos alimentos e das coisas? E aí a gente tem que entender a ideia de mercado. O mercado, e eu não estou falando da mercearia ou do supermercado da esquina. O mercado é um espaço de trocas comerciais entre produtores e consumidores. É nesse espaço aí que ocorre essa troca comercial, em que consumidores compram os produtos oferecidos pelos produtores. Então, o mercado ele é essa entidade imaginária que existe na nossa sociedade. É como se fosse uma feira. Imagine a feira do seu bairro, a feira da rua, onde agricultores e várias pessoas oferecem produtos alimentícios, hortaliças, frutas, legumes. Elas montam suas barracas, elas dispõem os seus produtos e as pessoas, no caso os consumidores, as famílias, elas vão a essa feira e elas começam a comprar. Quando ela chega lá, ela começa a comparar preços, ela começa a escolher as melhores frutas, as que aparentam estar mais saudáveis, etc, etc. Pronto, agora imagine, essa feira aí, ela não acontece apenas ali, né? E a sociedade não produz só legumes e hortaliças, né? A sociedade produz inúmeros e incontáveis produtos, seja produtos naturais, seja produtos tecnológicos, de qualquer tipo que existir. Então, não é só isso. Então, quando você pensa em mercado, é essa entidade imaginária que pode ser local, pode existir um mercado local, pode existir um mercado regional, um mercado nacional, e nos dias que se seguem, né, nos dias atuais, a gente tem também um mercado global, que envolve todo o planeta Terra. Então não existe só o mercado aqui, ok? Existe também um mercado nacional, um mercado globalizado, e esse mercado globalizado ele interfere nesses outros submercados, né? Nesses mercados nacionais, mercados locais e vice-versa também, certo? Mercados locais podem influenciar no mercado nacional, tanto quanto o mercado nacional pode influenciar no mercado global, e o contrário também acontece. Então,
é nesse ambiente aí de mercado, nessa área do mercado, é que a gente tem a definição dos preços. E como é que se determina os preços? Num primeiro momento, o que determina o preço de um produto, seja ele de que tipo for, é a sua oferta em comparação com a demanda. Por exemplo, se eu tenho uma oferta de 10 maçãs na feira, certo? Vamos pensar aqui que existe uma oferta para 10 pessoas, 10 consumidores, se considerarmos que uma maçã seria suficiente para cada uma dessas pessoas. Então, a partir do momento que o mercado oferece 10 maçãs, automaticamente, no mínimo 10 pessoas vai comprar cada uma dessas maçãs. Então, isso aí é a demanda e a oferta, né? A oferta e a demanda. A oferta é a quantidade de maçãs que existe no mercado e a demanda são os consumidores que podem ou não comprar essas maçãs. Então, o preço ele é definido por essa balança aí, oferta e demanda. Se a oferta está muito elevada e a demanda não, nós vamos ter aí o barateamento dessa maçã. Existem muitas maçãs disponíveis, então elas vão ficar mais baratas. Até porque o produtor da maçã quer vender essa maçã. E aí, como tem muito poucas pessoas procurando essas maçãs, ele vai baixar o preço ao ponto de o preço se tornar interessante para esse consumidor. Então, oferta alta de produtos, vou ter aí preços baixos, porque a demanda, ou seja, a possibilidade de consumidores que podem ou não comprar os produtos vai estar um pouco mais baixa. O contrário também acontece. Às vezes, a demanda excede a quantidade de produtos, ou seja, a demanda se torna maior que a oferta. Nesse caso aí, a oferta que está diminuída vai se tornar um pouco mais cara, né? Os produtos vão ficar um pouco mais caros. Por quê? Porque estão mais raros, estão mais escassos. Então, se você quiser vencer essa disputa aí, certo? Com outras pessoas que querem comprar o mesmo produto, você precisa pagar um pouquinho mais caro, certo? Então, essa lei da oferta e da demanda, ela vai definir os preços dos produtos, pelo menos num primeiro momento, certo? Tem outros fatores, claro, que vão interferir nesse produto, nesse valor, nesse preço, né, do produto. Mas, num primeiro momento, a priori, o que define logo de início o valor do produto é a quantidade dele disponível no mercado e a quantidade de pessoas que querem esse produto. Por exemplo, falando aqui num exemplo drástico, se ninguém se interessa por esse produto, se ninguém tem interesse em comprá-lo, ele se torna tão barato ao ponto de se tornar de graça, né? Então, indo assim numa lógica bem radical mesmo, né? Numa realidade em que isso possa acontecer, né? Ou então, se todo mundo quer o produto, se todo mundo está procurando por esse produto, o que vai acontecer? Ele vai ficar extremamente caro e extremamente raro de se encontrar. Olha o que aconteceu no início da pandemia, quando todo mundo saiu comprando álcool em gel e estocando álcool em gel em casa. Quando as pessoas estocam álcool em gel em casa, ela vai diminuir a oferta desse produto no mercado. Consequentemente, ele vai ficar mais caro para quem ainda não tem. E isso tem tudo a ver com matemática, não é, Felipe? Porque todos esses conceitos que você trouxe estão relacionados à proporção. Quando a gente fala em procura e em oferta em relação a produtos disponíveis, nós temos uma relação aí. Se eu tenho mais produtos disponíveis e eu tenho uma menor oferta, a gente viu a tendência do preço é cair. O que é que vai acontecer entre essas duas razões? Se eu aumento a oferta e diminuo a procura, isso resulta em uma razão inversamente proporcional, porque um aumentou e outro diminuiu. Uma outra análise que nós podemos fazer também é entre a relação entre a quantidade de produtos disponíveis e o preço. Se
Se eu tenho mais produto, como você já mencionou, eu preciso diminuir esse preço para que ele fique atrativo, para que as pessoas comprem. Então, se eu aumento a quantidade de produtos e eu diminuo o preço, novamente eu tenho uma razão inversamente proporcional, porque uma razão aumentou enquanto que a outra diminuiu. Situação muito parecida com essa é a questão do dólar, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o valor do dólar, quando a fala voltar para Felipe. Acontece nesse momento a questão da desvalorização do real. Quanto maior o preço do dólar, menor é o preço do real. Novamente, nós temos uma razão inversamente proporcional. Eu tenho um valor que aumentou e o outro, em função dele, diminuiu. Afinal de contas, as moedas, né, as moedas nacionais também é mercadoria. O quê? Sim, dinheiro é mercadoria também. Afinal de contas, se a gente for lá atrás, e a professora Isabelle pode complementar sobre isso, se a gente for lá atrás discutir como era o comércio sempre existiu na história da humanidade. Não foi o capitalismo que inventou o comércio. Então, as trocas comerciais eram trocas de valor. Você trocava algo valioso por outra coisa valiosa. E o dinheiro, ele é uma mercadoria também, certo? Você usa o dinheiro, que é uma mercadoria, para trocar por outra mercadoria. É meio que uma mercadoria coringa, porque você vai utilizá-lo para trocar por qualquer tipo de produto. O que é diferente de épocas anteriores, que, por exemplo, você trocava uma saca de arroz por uma saca de feijão, certo? E você só podia fazer essa troca se a outra pessoa quisesse sua saca de feijão e você quisesse a saca de arroz dele. Então, nessa situação, o dinheiro vem sendo uma mercadoria que soluciona esse problema. Porque com a mercadoria dinheiro, você pode comprar o que você quiser. Trocar essa mercadoria por outra qualquer, do jeito que você bem entender, na quantidade que você quiser e o seu dinheiro permitir, né? A quantidade de dinheiro que você tiver. Porque também, se você tiver pouco dinheiro, você vai poder ter possibilidades menores de comprar, vai ter limites, né? Você não vai ter tantas possibilidades assim. Então, o dinheiro também é uma mercadoria. E quando a gente fala de dólar e real, a gente entra na questão da economia global. Porque o que significa uma economia global? Significa que existe uma grande feira, um grande mercado em que os países, e não as pessoas, tá? Nesse caso aí a gente vai ampliar, não sou eu, não é você, não é a professora Raíssa, não é a professora Isabelle, não é pessoas individuais que estão comercializando na esfera global, certo? São, na verdade, países que colocam na banca, que montam sua barraquinha lá e oferecem seus produtos para os outros países. E as trocas comerciais começam, então, a acontecer entre esses países. Por exemplo, como o Japão. Japão, território extremamente reduzido, né? É um território insular, né? O que significa um território insular? Significa que ele é uma ilha, né? Ele é um pedaço de terra rodeado por água. Então, é um território pequeno que oferece pouquíssimas quantidades de recursos naturais. Então, nesse caso, o Japão precisa do quê? Se ele tem menos recursos naturais, o Japão precisa, então, comprar recursos naturais de outros lugares, porque ele não tem, então ele precisa comprar de fora, ele precisa importar. Então, de acordo com suas necessidades e numa cadeia extremamente complexa que envolve infinitos produtos, infinitas quantidades de produtos, todos os dias, todas as horas, toneladas e toneladas, trilhões e trilhões de dólares circulam pelo planeta nessa economia global. Porque, como eu disse, é um grande mercado, uma grande feira. Imagine a feira da rua de legumes e hortaliças. Imagine ela agora extremamente grande, maior e volumosa, não medida em milhares de reais, mas medida em bilhões, trilhões de dólares, certo? Então, quando a gente fala do dólar e do real, a gente está falando aí desse comércio global. Por quê? Porque o comércio global,
a economia global, que se realiza por meio do comércio global, entre outras coisas, vai ter o dólar como moeda. Se o dinheiro é uma mercadoria coringa, que eu uso para trocar por qualquer outra mercadoria que eu quiser, o dólar, a nível mundial, cumpre essa função mais do que as moedas nacionais. Porque, no caso do Brasil, o real é a nossa mercadoria coringa. Eu troco os meus reais por qualquer tipo de produto. Porém, lá no comércio internacional, eu não consigo trocar os meus reais por nenhum produto da China, por nenhum produto do Japão, por nenhum produto da Rússia, por nenhum produto dos Estados Unidos. Antes de eu fazer isso, eu preciso trocar os meus reais por dólares. E aí é que entra a questão do dinheiro enquanto mercadoria, porque aí você vai estar usando reais para comprar dólares. Então, se eu estou comprando dólares com os meus reais, eu estou fazendo, então, uma troca comercial. Se é uma troca comercial, então tem aí 2 produtos envolvidos, os reais e os dólares. E dólares e reais respeitam a mesma lei da oferta e da demanda que qualquer outro produto comercializado, certo? Então, se eu tenho, como Raíssa falou, uma maior disponibilidade de dólares no mercado, ele vai ficar barato, o dólar vai cair, porque ele tem grande quantidade. E se ele está em grande quantidade, ninguém está procurando, ninguém está querendo, ninguém está em busca desse dólar. Então ele começa a ficar barato, certo? Já quando acontece o contrário, quando a oferta de dólares ela diminui, ele vai ficar mais caro. Por quê? Porque fica mais raro. Levando aí em consideração a ideia de razão e proporção e etc e tal, que a professora Raíssa falou. Então, mais dólares, o dólar vai cair. Menos dólares, o dólar está raro, o dólar está escasso, então ele vai ficar mais caro. Claro, em comparação ao real. Então, se eu vou ter, no momento, em 2020, uma menor quantidade de dólares no Brasil, ele consequentemente vai ficar mais caro. Ou seja, eu não compro a mesma quantidade de dólares que eu comprava há 10 anos atrás. O dólar, no caso hoje, $1 vale R$5. Assim, né, arredondando aí. Está entre 5 e 5,50. Todo dia, todas as horas muda, de acordo com a oferta e a demanda de dólares, certo? Então, hoje pode estar R$5,14, amanhã pode estar R$5,50, depois de amanhã pode estar R$6, semana que vem ou mês que vem pode estar R$3 novamente. Que sonho, não é mesmo? Mas não é o que está acontecendo hoje. Então, o dólar no momento atual do Brasil, $1 equivale a R$5. Então, eu não consigo. Então, se eu tiver R$5, eu compro $1. Se eu tiver R$10, eu compro apenas $2. Se eu tiver R$20, eu compro só $4. É por isso que o dólar está caro, porque ele está raro, ele está escasso. Então, para comprar dólares, eu preciso de mais reais disponíveis. E ok, professor, já entendi o que o senhor quis dizer, mas mesmo assim, o que danado isso tem a ver com o arroz, certo? Por que isso tem a ver com arroz? Porque que nós estamos falando de dólares e de reais e da cotação do dólar e como assim? O que tem a ver com a questão do arroz? Bem, com o real muito barato, isso faz com que lá fora nossos produtos fiquem mais baratos. Sabe naquela feira global que eu falei para vocês? Aquela feira global da economia global, em que todos os países ofertam seus produtos ao mesmo tempo, nesse mercado, nessa feira, pronto. Nesse universo global aí, nesse mercado global, entre todos os países, os nossos produtos ficam mais baratos. Lembrem, lá fora, entre os países, o comércio internacional não é só no Brasil, todos os países, para comercializar entre si, tem que usar dólar, certo? Tem que usar o dólar. Qualquer país. Todo país tem sua moeda nacional própria. O marco alemão, os pesos argentinos. Certo. Mas, para esses países
comercializarem com outros países, para comercializar fora de suas fronteiras, eles precisam trocar suas moedas nacionais por dólares. Então, se todos os países lá fora compram com dólar e o dólar está mais caro em relação ao real, os nossos produtos ficam mais baratos. Sabe por quê? Porque para eles comprarem nossos produtos, o que eles vão fazer? Eles vão pegar os dólares deles e eles vão trocar por reais. Como o dólar está muito caro, como um dólar equivale a 5 reais, então com $1 eu tenho 5 reais. Com $2 eu tenho 10 reais. Com $3 eu tenho 15 reais. Com $4 eu tenho 20 reais. Então, aumenta o meu poder de compra, certo? Os produtos brasileiros ficam muito baratos, certo? Para quem é de fora. Porque, olha, com $4, olha a quantidade de coisa que eu consigo comprar. Imagina aí no salgadinho de R$1. Com $4, um estrangeiro entra no Brasil e compra 20 salgadinhos de R$1. Então, os nossos produtos ficam muito baratos no mercado internacional. E aí, a gente vai falar da questão de quem produz nossos alimentos, né? De quem produz os alimentos brasileiros. Porque, professor, eu ainda não entendi no que isso interfere no preço do arroz. Vamos lá. Bem, eu já disse que no mercado internacional se comercializa os produtos entre os países, né? Então, que produtos os brasileiros oferecem no mercado internacional? Em sua maior parte, são produtos alimentícios, são produtos agrícolas, são recursos alimentares, digamos assim, certo? É soja, é café, são grãos de um modo geral, trigo, milho, essas coisas que a gente vende lá para fora. Ferro também, petróleo, entre outras coisas, certo? Então, esses produtos, que inclusive são chamados de commodities, certo? São a maior parte dos nossos produtos, a maior parte dos produtos que a gente oferece no mercado global, no mercado internacional, certo? E aí, o que acontece? Com o pessoal lá de fora comprando nossos produtos, nossos alimentos com força, o que vai acontecer? Nosso mercado interno, ok? Porque não existe só o mercado global. Dentro, sob a capa do mercado global, a gente vai ter os mercados nacionais. E como os alimentos estão muito baratos lá fora, os nossos agricultores, os nossos fazendeiros, os nossos proprietários de terra, que são as pessoas que produzem esses alimentos, preferem vender para o exterior porque eles vão receber em dólar. Recebendo em dólar, os fazendeiros vão lá, trocam por reais e ficam muito ricos. Porque, você sabe, né? Com $4 você compra 20 salgados, não 4 salgados. Então, esse fazendeiro pega $4, troca por 20 reais e compra 20 salgados e janta com a família toda. Então, ele prefere vender para fora, para o exterior, porque vai lhe render mais dinheiro do que vender para dentro do próprio país, certo? Então, vai acontecer aí um desabastecimento de alimentos no Brasil. E se a gente for voltar agora para a ideia da lei, da oferta e da demanda, vai acontecer o que no Brasil? Se os alimentos estão indo lá para fora, estão indo para o exterior, a oferta dos produtos alimentícios no Brasil vai diminuir. Se a oferta dos produtos alimentícios no Brasil diminuir, porque a maior parte está indo para fora, esse produto vai ficar um pouco mais caro, com toda certeza, porque está faltando alimento no mercado, por isso ele fica mais caro. E isso acabou acontecendo, né, com os produtos básicos da nossa cesta. O arroz está rarefeito por quê? A oferta de produtos nacionais, a oferta de produtos da nossa cesta básica no Brasil diminuíram. Essa oferta diminuiu, essa quantidade disponível diminuiu. Então ele vai ficar mais caro se a gente for seguir a lei da oferta e da demanda. Mas, ok, professor, entendi. Então tá faltando arroz
no mercado brasileiro, por isso que ele está mais caro. É isso mesmo. Só que tem outros fatores também, além desse, além do dólar, além do comércio global, que impulsionaram essa oferta para baixo, que é a questão da pandemia, certo? Que fez com que as pessoas ficassem mais em casa e cozinhassem mais em casa, certo? Então a procura de alimentos da cesta básica aumentou, certo? E entre outros fatores, temos esse aí, que é a questão da pandemia. Então, Felipe, eu consigo contemplar na tua fala diversos conceitos de matemática financeira. Porque, para quem não sabe, economia é a perfeita junção entre geografia e matemática. E essa conversa sobre a alta no preço do arroz é totalmente permeada pelos conceitos econômicos. Quando a gente fala em matemática financeira, principalmente aí para os alunos do primeiro ano, a gente começa a estudar a questão de conceitos, como, por exemplo, lucro e prejuízo. Para que uma empresa tenha lucro, é óbvio que ela precisa vender um produto por um preço que esteja acima do que o preço que ela teve para produzir esse produto, que a gente chama de preço de custo. Porém, diversos fatores entram aí nessa equação do preço de custo, como, por exemplo, a mão de obra, embalagem, transporte, e daí a gente precisa lembrar que na pandemia muitas coisas tiveram um preço de custo aumentado devido à questão de vários voos que foram cancelados, e aí a gente passou aí para um transporte mais terrestre do que aéreo. Tudo isso vai influenciar o preço de custo, que em consequência vai influenciar também o preço final do produto. Vamos pensar então como empresários. Se eu tenho um preço de custo mais alto e eu tenho um mercado exterior, como você me falou, como você nos falou anteriormente, que me oferece um pagamento em dólar, obviamente eu quero ter um lucro maior. Então eu vou optar por vender para aquele rapaz que está me oferecendo dólar, que hoje, utilizando a conversão que você tinha citado anteriormente, se a gente for fazer a conversão aí de R$1 para dólar, a gente vai ter menos de 20 centavos de dólar. Então imagina, né? A gente não tem mais a moeda de R$1, a gente não tem mais a cédula de R$1 no Brasil, mas a gente ainda tem a moeda. Então, se eu for fazer essa troca, eu vou conseguir apenas alguns cents, me referindo ao dólar, ok? Então, esse conceito de matemática financeira, de lucro e prejuízo, é o que tem impulsionado hoje. E a gente sentiu tanto, porque a gente sabe que o arroz com feijão é o queridinho do Brasil e que o brasileiro, quando sofre, ele faz meme. Por isso que nas últimas semanas a gente teve essa enxurrada de comentários na internet sobre o preço do arroz. Alguns fizeram piada. Esse é o jeito brasileiro de lidar um pouco aí com a coisa, não é mesmo? Isso me faz refletir também sobre o passado do nosso país, talvez sobre a questão de alguma previsão. Será que a gente vai dizer quando é que esse preço vai baixar? Ainda tem alguma contribuição, Felipe? É interessante porque aí a gente já começa a perceber que a questão da oferta e da demanda não é suficiente para a definição dos preços, né? Tem todo um custo de produção e tal, que é envolvido aí também na definição desse preço. Isso mesmo. Também quando a gente fala sobre a questão de desvalorização do real, o único parâmetro, não dá para levar o dólar como o único parâmetro, porque nós precisamos parar e pensar no nosso poder de compra. Se eu tinha R$100 mês passado e com esses R$100 eu conseguia comprar X quantidade de coisa e esse mês eu não consigo mais comprar essa mesma quantidade, eu estou passando por um processo de desvalorização da moeda. Não apenas pela influência do mercado exterior, mas também pelo mercado interno do nosso país. Será que a gente já passou por algum momento como esse antes? Será que dá para prever o futuro e dizer, olha, a partir de tal dia, pode ir nas gôndolas do supermercado que o arroz vai estar a R$ 2,99 no máximo? Eu tenho certeza que Isabelle tem alguma coisa para falar sobre isso. Então, Raíssa e Felipe, né? As crises, elas podem ter motivos parecidos, né? Crises financeiras que a gente passa ao longo da história do capitalismo, né?
que é o nosso contexto, mas elas têm as suas especificidades, né? Então, nós brasileiros, os pais de vocês, avós, já sentiram, né, o peso da cesta básica aumentar, né, no bolso deles. A gente teve uma grande crise financeira na década de 80. O Brasil já passou um pouquinho depois, como a gente está estudando, né? Na década de 30, a ponto de até para manter esses preços, sacas de café serem queimadas para não desvalorizar, né? E a gente tem um contexto atual e algumas realidades já vivenciadas, né? Vários pontos eles foram colocados aqui, a alta do dólar, a questão da oferta e da procura. A gente também tem a questão de que os maiores produtores de arroz do nosso país, que é no Rio Grande do Sul, né? Eles estão no período de entre safra, né? Então a gente vai ter, a partir do segundo semestre, uma produção menor de arroz. Aí já é mais um fator que aumenta. E a gente também tem essas questões, como o Felipe já colocou no início, da falta do fato de que estamos comendo mais em casa. Então, a comida básica, né, o arroz, o feijão, ele está sendo mais consumido. Então, você junta todos esses fatores e principalmente relacionado, eu acredito, pelo fato de estar no período de menor produção, de aproveitarem a alta do dólar para exportar, e de que a gente está comendo mais e vai ter um produto que vai se destacar mais ainda. Mas a gente pode sentir que a cesta básica é o ponto que mais pesa, né? Como aconteceu na década de 80. Então, se vocês perguntarem para os seus avós, para os seus pais, que deviam ser criança, né, na época, não devem lembrar, mas avós, tios, ou então pais, né, também, que eram poucos mais velhos, a gente vai adquirir o hábito de, até hoje, dia de feira, aí vai, compra 5 sacas de feijão, 5 de arroz, para durar um mês todo. Qual é essa ideia de comprar por mês? É para aproveitar aquele preço, porque pode ser que daqui a 2 semanas, né, o arroz que eu comprei hoje por R$3,50 esteja R$3,80. Então eu vou levar por R$3,80 todos, né, e vai evitar que ele perca mais dinheiro, né, que eu invista mais. E isso aconteceu também nessa época, gente, entre a década de 80 e 90, que o nosso país ele teve uma hiperinflação e ela foi mais sentida nos produtos caseiros, porque as pessoas, nós vamos priorizar aquilo que a gente mais precisa, né? Que é a nossa alimentação. Então, as famílias, com medo desse preço subir, elas iam fazer a feira, faziam filas imensas, que não é recomendado hoje em dia, como vocês devem estar sabendo, né? E compravam grandes quantidades de alimento, né? E essa crise que a gente teve, nesse caso, a gente tem uma coincidência, mesmo que ela tenha sido em larga escala, mas a gente teve uma desvalorização da moeda, que não era o real na época, era outras moedas. Nesse período a gente teve várias moedas, né, entre a década de 80 e 90, e olha só que coincidência, a nossa moeda que hoje está desvalorizada, né, o real, que em relação ao dólar hoje está desvalorizado, na década de 80, na hiperinflação, ela foi a salvação. Né? Então, o que antes foi o que tirou o Brasil da crise, vamos colocar assim, que foi o surgimento do real, que na época ela era quase equivalente ao dólar. Hoje é uma moeda que, em relação ao dólar, está bem desvalorizada. Né? Então, a gente pode encontrar certas semelhanças, apesar de que eu acredito que essa questão do arroz vai ser pontual. Né? Não vai aparecer um alimento ou outro, né, que vai estar um pouco mais alto e a gente vai sentir mais, porque é o alimento que a gente consome, é o alimento do brasileiro, né, de forma geral, é comer feijão com arroz, né? Então a gente acaba sentindo mais. Mas outros alimentos também, nos últimos anos, a gente sentiu o peso. O feijão preto já esteve. Quem lembra aqui quando o feijão preto... a gente sempre relembra dos memes, né? Como Raíssa colocou, nossa característica
cultural é tentar sempre tirar uma graça, né, das nossas dificuldades. Então, eu tô me recordando aqui, quando o tomate ficou alto, teve muitos memes, né? Quando o feijão preto também, o preço aumentou. Quando teve casos, né, da carne, ela está sendo misturada com outros elementos não tão nutritivos, né? Então, a gente vai sempre sentir essas crises financeiras, porque afetam todos os brasileiros e afeta principalmente aqueles que têm uma baixa renda, né? E vale lembrar também, quando a gente fala nisso, que a maioria do que abastece o mercado interno no nosso país é a agricultura familiar. Então, são as famílias, né, que produzem e a família toda se envolve naquela produção e que também ela tira dele o seu sustento. O mercado interno, ele é abastecido, na sua maioria das vezes, da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, que em momentos de crise, muitos deles optam por não produzir. Sem contar que, mesmo a agricultura familiar, ela sendo a que mais abastece o mercado interno, ou seja, algo que chega às nossas casas, né? O mercado externo, ele vai ser produzido, vai ser abastecido por essas grandes terras, que é o que aconteceu, né? Então, na pandemia, a gente vai ter muitas famílias receosas com a pequena produção, né? Por medo de não vender, por medo de não investir. E a gente vai ter a agricultura em larga escala, né? Que está vinculada ao agronegócio, à exportação, a esses grandes produtores que vão estar produzindo e exportando, né? Lucrando com o mercado externo. Então, é importante a gente atentar para essa ligação, gente, porque quando a gente fala, olha só, a gente está vendo aqui a questão do preço do arroz, uma coisa do nosso convívio, mas que não está solto, não é algo que a gente pode compreender de forma isolada. A gente precisa falar de diversos fatores, como o Felipe já expôs, de fatores que estão ligados a causas internacionais, de fatores ligados à economia, de cálculos matemáticos, para a gente tentar compreender uma coisa que é tão presente no nosso cotidiano, né? Então, o momento que a gente vive de globalização também faz a gente ter tudo atrelado. Há coisas que acontecem, aumento de uma moeda que não é nossa, né? Alterar algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso prato, né? Do almoço, do jantar, né? Só não é do café da manhã, porque ainda não temos esse hábito, como as sociedades mais asiáticas, né? De comer o arroz também, né? De manhã, que eu acho que eles comem também, né? Eles comem muito arroz, consomem muito arroz e produzem também muito arroz, né? Mas a gente observa que tudo está ligado, né? A gente tem uma dependência, eu acho que é importante, eu vou colocar essa palavra aqui, uma dependência de vários fatores, até dos pequenos produtores da agricultura familiar, e dos grandes produtores com agronegócio. Quando a gente tem um desequilíbrio ou então uma interferência, como aconteceu nesse momento, como o aumento do dólar, a falta de produção, a entre-safra, porque fatores naturais também influenciam. Tem momentos que aquele produto não vai ser cultivado porque não é daquela estação, né? E a gente vai sentir o aumento também. Isso daí vai contribuir todos esses fatores para que a gente vivencie essa experiência e que, para que ela seja compreendida, a gente tem que levar em consideração esses pontos, né, que a professora Raíssa, que o professor Felipe, eles ressaltaram, né? A gente pode pensar o seguinte, que não é uma crise como a gente já vivenciou, como não vocês, né, não eu era muito pequena, mas nem vocês, né, nossos alunos de hoje, mas que os nossos pais já vivenciaram, né, esse aumento na produção de alimentos. Os nossos bisavós já vivenciaram crises também, né, e que foram crises mundiais, como a gente viu, da depressão de 1929.
e entre outras crises, né? Então, os sistemas econômicos, eles também passam por crises e eles se reinventam, né? A gente está numa sociedade capitalista em que ela, em determinados momentos, pode sofrer baixas e que ela vai ser sentida em vários momentos. Ela vai ser sentida lá na China e ela vai ser sentida aqui na nossa casa, né? Nesse nosso contexto de globalização. Então, eu acho que uma forma da gente até conseguir baratear esses produtos, não é baratear, mas ter de uma forma mais acessível para a gente, é investir na agricultura familiar, que, como eu já disse, né, anteriormente, é ela que abastece o nosso mercado interno, ou seja, as vendas dentro do nosso país, e ela também gera o sustento dessas famílias que produzem, né? Porque uma das características da agricultura familiar é porque as pessoas que trabalham, né, na produção desses alimentos são a própria família que cultiva em pequenas áreas, né? Então, além desse alimento já ir diretamente para a nossa mesa, ele vai contribuir para que é um alimento que vai suprir a necessidade da família que está produzindo e também da nossa, porque ela é destinada às nossas necessidades, né? Já que os grandes terrenos, as grandes terras que produzem alimentos em grandes quantidades são do agronegócio, é para exportação e é um dinheiro que é mais lucrativo para esses grandes produtores. Então, a gente tem um problema no nosso país que essa é a má distribuição de terras, né? Por mais que essa agricultura familiar seja a que mais abastece as nossas casas, é a região que tem menos terras, enquanto a produção para o agronegócio, ele tem mais terras e ele é para exportação. Então, é uma coisa que, como sociedade, né, a gente ainda não conseguiu ter outra realidade. Porém, investir na compra de produtos de assentamentos rurais, de assentamentos dos sem terras. Os sem terras também produzem alimentos de cesta básica e revendem, são produtos para o mercado interno, né? E a agricultura familiar. Então, é um caminho, né? Porque não há essa intenção de lucro do mercado interno, de dólar, como acontece com os grandes produtores, né? Então, eu acho que esse é um caminho mais acessível para a gente tentar esse consumo mais próximo, né? E de pequenos produtores, que muitas vezes, como eu já falei, em momentos de crise, optam até por não investirem com medo de não ter o retorno. Existem muitos órgãos que investem, que são responsáveis, né, por esse sustento e por esse apoio à agricultura familiar, né? Então, é importante a valorização desse mercado interno, que é o que nos abastece também. E aí, Raíssa, ela pode também fazer a gente compreender um pouco mais que esse aumento da cesta básica está também um pouco relacionado, não com a inflação em grande escala, né? Mas com algo relacionado mais ao nosso cotidiano, né, Raíssa? Isso mesmo, Isabelle. Ainda fazendo um adendo à tua fala, me vem à cabeça também a questão do consumo consciente. Nós precisamos ter consciência do que nós compramos, da quantidade que nós colocamos no nosso prato, porque o brasileiro é historicamente conhecido por desperdiçar alimentos, acreditem ou não. Então, a partir do momento que a gente paga mais, a gente tende a valorizar mais esse alimento quando ele entra na nossa casa. Sobre a questão da inflação, precisa-se compreender exatamente o que é a inflação, o que causa a inflação. A inflação está diretamente relacionada ao nosso poder de compra. Quando o nosso poder de compra cai, é sinal de que está havendo algum tipo de inflação no país. Porém, nós precisamos lembrar que logo no início da pandemia, foi vinculado que mesmo com a pandemia, o Brasil não estava passando pela inflação. A gente precisa aqui entender, quando a gente fala de mercado interno, a gente está falando de todos os produtos que são oferecidos dentro do país. Então, por exemplo, você tem um mercado imobiliário,
Você tem um mercado de agronegócio, como a gente já mencionou aí. Se você tem, por exemplo, apartamentos que estão sendo vendidos mais barato, porque o brasileiro tem menos dinheiro para comprar e, como a gente já viu, o preço precisa ser mais atrativo para o consumidor, esse mercado tende a segurar a inflação. Mas a gente sente isso no nosso bolso porque determinados produtos tiveram um aumento no seu preço. Então, se você comparar o preço do arroz há 2 meses com o preço que ele está hoje, a gente pode dizer que ele aumentou 100%, 120%. A mera comparação de um produto com o preço dele mesmo no começo do ano não é o indicativo da inflação no âmbito geral do nosso país, entende? A inflação está muito mais relacionada a tudo que é oferecido, tudo que é produzido aqui, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Efeito esse também causado pela questão da globalização. Quando você falou sobre as crises anteriores, aí a depressão de 29, por exemplo, eram problemas que aconteciam, mas eles ficavam geograficamente falando longe da gente. Hoje não. Com a globalização, o que acontece fora do nosso país tem um reflexo imediato no nosso país. Como o Felipe já tinha colocado antes, o preço do dólar é uma coisa que sobe e que desce várias vezes durante o mesmo dia. Eu acredito que, dito isso, todas as dúvidas, anseios ou questões sobre essa questão do arroz ficaram respondidas. Felipe? Exatamente, Raíssa. Se a gente for discutir aqui todas as questões envolvidas nesse processo de aumento de preços, a gente já aqui mencionou agricultura familiar, agronegócio. Só o tema agronegócio versus pequenos produtores é o assunto para um outro podcast, mas muito pertinente mencionar essas realidades produtivas, né, do Brasil, né? Porque apesar de a agricultura familiar abastecer a população com esses produtos primários, né, da nossa cesta básica, infelizmente eles ainda não possuem grande poder de abastecimento nacional, né, e de suprir toda a população brasileira nessa situação, justamente pela quantidade de terras que é menor e tal. Mas isso fica para uma outra oportunidade, né, para um outro episódio do podcast, porque também é um assunto muito interessante que leva a gente a refletir bastante também sobre a realidade do nosso país. A gente vai ficando por aqui, certo? Encerramos nossa discussão sobre o preço do arroz. Espero que haja um segundo episódio e também, quem sabe, um terceiro. Também espero que vocês gostem desse conteúdo, que vocês curtam, que vocês aprendam com ele, certo? E levem para a vida esses ensinamentos. Agradeço demais a presença de Raíssa, professora de matemática do Pedro Lins, e a professora Isabelle de História, também do Pedro Lins. Somos todos aqui do Pedro Lins, certo? E estamos aí também, agradeço a Erika, que está por trás desses microfones aqui, captando esse áudio e depois braçalmente editando este arquivo de áudio. E é isso, galera. Eu espero realmente que tenha sido produtivo e que vocês tenham aprendido bastante com isso e que venham mais episódios de podcast.